pluralista e bem amplo, mas que tá uma merda, tá uma merda. Olha que eu não sou de falar palavrão. Aqui o Pablo Fabrício colocou: longe de mim defender o Moraes, mas em 2013, no caso do deputado Nathan Donadon, o STF criou jurisprudência que está sendo usada para agora fazer o mesmo. Seguirei, obrigado, você é muito gentil. Não, apenas sou justo. Você colocou um superchat e eu não consegui pegar. Está aí lido e obrigado pela tua participação. Temos uma publicação do Eduardo Bolsonaro. Coloca aí na tela, por favor. Aí. Tá. Disse aí, o casal norte-americano retirou, o governo norte-americano retirou, peraí, está lendo muito rápido, aí não deu para... Estou perdido aqui, Maurício, aí. Defender os interesses estratégicos dos americanos como é seu dever. Quanto a nós, continuaremos trabalhando de maneira firme e resoluta para encontrar um caminho que permita a libertação do nosso país, no tempo em que for necessário e apesar das circunstâncias adversas. Fecha aspas. Lógico, não tem muito para falar, não? Mas deve sentir uma frustração impressionante. Agora, nós vimos em alguma oportunidade que era difícil o Trump retirar a lei Magnitsky. Eu busquei nos históricos, foi em Paraguai a única vez. Não teve outra. E essa agora? Parece uma piada, professor. Se você olhar o post, parece até que eu tinha lido o post dele. Porque ele está falando exatamente o que eu falei. Nós perdemos o time, perdemos a janela de oportunidade. O objetivo daquela janela de oportunidade foi criado pelo Eduardo Bolsonaro, e eu cheguei a falar aqui no ar, e no momento em que ele estava fazendo o que ele estava fazendo nos Estados Unidos, ele estava acompanhando o programa e mandou uma mensagem para o Pavinato dizendo que a minha interpretação estava certa. Tá? Não estou fazendo isso para me vangloriar, não é isso. É porque naquele momento lá, simplesmente estava muito claro que o objetivo dele era criar um instrumento de pressão que pudesse dar aos covardes da direita aqui no Brasil que eles se reunissem para fazer a pressão necessária, ou empichasse o ministro, ou controlasse o STF. É isso que está... O que o Eduardo Bolsonaro falou foi exatamente aquilo que eu estava querendo dizer aqui. E eu agradeço que ele tenha essa visão. 2 pontos. O primeiro deles, foi criada uma janela de oportunidade ao custo do sacrifício do Eduardo Bolsonaro. 2, os Estados Unidos estão trabalhando em função dos seus interesses nacionais. Nunca foi em função dos interesses nacionais brasileiros. Então significa que os Estados Unidos é mal? Não. É assim que os Estados sérios trabalham. Eles defendem os seus interesses nacionais e negociam com aqueles que são pares, aqueles que têm os mesmos valores, estão na mesma civilização, aqueles que estão mesmo dentro da mesma lógica. Só que eles não podem, porque eles têm que defender os seus interesses nacionais, e nesse momento os interesses nacionais dos Estados Unidos têm muito claro a preservação do governo Trump, porque lá dentro eles vão ter uma eleição e eles já estão recebendo pancada por causa dos gastos do deslocamento das tropas para cá para o Caribe, por causa dos gastos que eles estão fazendo para preservar determinadas ações no mundo inteiro, pelas negociações que eles estão sendo obrigados para preservar a paz no Oriente Médio, e as pessoas passam por cima de tudo que os norte-americanos fizeram, em especial o Trump, e aí é o que eles estão vivendo agora. Os interesses nacionais dos Estados Unidos e a necessidade de preservação do governo Trump acabou sendo o que há de mais importante. Ocorreu uma negociação com o Brasil? É possível que sim. Agora, ainda virá à tona que negociação foi essa. Tá, mas aí, por exemplo, tem gente que pergunta e tem a mesma dúvida, e deixo para vocês dois, e Shimon que participa, por favor, quando você quiser, se os irmãos Batista não terão nada a ver com isso. Agora, deixo a pergunta, faço um comentário pessoal. Um governo como os Estados Unidos tem o que se denomina visão sistêmica. Você observa, avalia fazer alguma medida, nesse caso a aplicação da lei, e vê as consequências dessa lei. Se a consequência dessa medida não te atende, você não toma medida. Seria muito melhor não terem aplicado a lei Magnitsky do que aplicar a lei Magnitsky e agora retirá-la. Perfeito. E não vão me dizer que o governo americano não fez essa conta, dizendo, cara, se aplico a lei Magnitsky, coloco 40% a mais, isso vai gerar um problema, tem produtos que são sensíveis, vai me dar um aumento da inflação, não quero isso porque tenho as eleições. Não, agora é como que vai, te coloca em castigo e te tira o castigo. Exato. Cara, quem segura esse cara agora? Mas na verdade, assim, meu pai ele sempre fala assim, entre países, entre estados não existem amigos, só existem interesses. É isso aí. Acabou, é uma frase super simples. E o que eu fico sempre na minha cabeça matutando é que a gente está há 1 hora e alguma coisa discutindo coisas que, em verdade, absolutamente, elas não agregam absolutamente nada para o Brasil. Nada. A gente só está discutindo pelo em ovo e coisas que são... lei Magnitsky que acabou de sair, a gente estava o PL da dosimetria, que, na minha opinião, não deveria nem existir, deveria ser anulado o processo. Acho que muitos de vocês devem até concordar com isso. O processo, no meu entendimento, nem deveria existir. Com certeza. Não teve golpe, não teve absolutamente nada. Né? Já diz a Débora e o velhinho da velhinha do algodão doce. Mas, no final das contas, a gente está há 1 hora falando sobre assuntos que verdadeiramente não trazem absolutamente nenhum benefício para o nosso Estado. Ou seja, a gente tem não só parlamentares, como a gente tem juízes que passam os dias em conluios, em conchavos, sem trazer absolutamente nada para o Brasil e gastando o nosso dinheiro. Tá, agora, você está certíssimo. E o que a gente faz sobre isso? Como a gente faz... Escolhendo o melhor, tirando cuzões aí do Senado. E eu fiz a pergunta do motim no começo do... Não é o suficiente. Então, como é que você vai garantir a próxima eleição agora? Exato.
Então, mas o que a gente faz? Choramingão? Povo na rua. Não tem outra oportunidade, é povo na rua. Agora, eu vou ser muito claro, eu disse isso ontem na audiência pública. Primeiro, vou pegar o gancho do Chimoque aqui, é o seguinte. A Lei Magnitsky, ela serve para você, enquanto uma nação que tem um acordo, um tratado internacional com outro país, declarar que aquele país está violando direitos humanos. O direito internacional serve para isso, principalmente naquilo que trata direito internacional para direitos humanos. Aquilo era uma declaração. Olha, o Brasil é um país violador de direitos humanos. Precisa tomar as devidas proporções. Hoje, infelizmente, a ONU não serve para absolutamente nada, que seria quem poderia emitir uma nota. Se for emitir, vai emitir uma nota contrária, vai dizer, não, tá tudo certo, seguir o rito, o devido processo legal, o que é tudo uma inverdade. Então, quem é que tem que tomar atitude para dizer ao mundo, ao planeta, não, tá tudo errado aqui? É o povo brasileiro. Vá às ruas. Ai, eu só vejo gente na internet. Vamos nepalizar o Brasil. Rapaz, você não consegue nem nepalizar sua casa. Nós fizemos uma manifestação domingo passado. Conseguimos com muito custo colocar 2.000 pessoas na rua. Fomos hostilizados. Onde você estava? Bom, chega. Eu vou parar por aqui, Segredo. Obrigado. Não, imagina. Agora, será que não tem uma negociação aí? O Lula fala com Trump. Não, Lula falou com Maduro. O Lula fala com Maduro. Não sabemos a resolução disso aí. Porque se for apenas uma questão comercial, tranquilamente poderia ter dito. Libera o 40% de impostos, mantém o Magnitsky. Sim. Porque a violação de direitos humanos foi ratificada. Sim. Se não teve uma modificação na violação de direitos humanos, qual é o motivo para a aplicação da lei Magnitsky? Porque aí vem outra questão. O dia da manhã, o governo Trump coloca a lei Magnitsky em Chimoque. E o Chimoque vai falar, cara, não estou nem aí, isso aí é uma bagueira, se chama, sei lá como chama. Baboseiro. É, porque não afeta em nada, depois tira. Não tem problema nenhum. Estamos falando do governo mais democrático do mundo. André. Moral zero. Bom, vamos lá. Eu acho que tem dois aspectos que a gente pode pensar. Rapidamente, o que aconteceu, né? Eu acho que esse PL da dosimetria é um eixo disso. Né? Então, assim, ou eles foram enganados pelo PL da dosimetria, estou até vendo, algumas pessoas falam isso, as redes sociais, né, vão se movimentando assim. Então, ou eles foram enganados pelo PL da dosimetria, o que eu acho difícil. Também acho. Ou eles, inclusive, talvez tenham costurado esse PL da dosimetria. Talvez tenham participado dessa negociação, e isso foi uma porta de saída. Uma porta de saída conveniente. Então os Estados Unidos olharam e falaram assim, olha, a gente não vai resolver o problema não será resolvido, o STF não vai recuar, a gente não pode invadir o país. Claro. Vocês têm que se virar sozinhos, ou pelo menos a gente deu aqui o impulso e vocês se viram, né, se virem, e e agora não aconteceu, a gente vai pegar essa porta de saída que foi o PL da dosimetria e falar, bom, em razão disso a gente está saindo. Isso é uma possibilidade mais provável que tenha acontecido. Bom, outro aspecto, o aspecto do que nós fizemos com isso. Eu concordo com o que disse aqui o Eduardo Bolsonaro. Houve uma janela de oportunidades que nós não aproveitamos. E é isso, eles deram o impulso, vão para as ruas, oposição se organize, enfim, imprensa se movimente, sei lá, sociedade faça alguma coisa de uma forma geral. Isso foi feito? Isso não foi feito. Tem gente até agora defendendo Moraes da imprensa, pô. E assim por diante. Então, esse é um ponto. E aí o outro ponto é assim, o STF sai mais forte do que nunca. Diante dessa realidade, que o STF agora vai sair mais forte do que nunca, talvez ainda mais vingativo, o que vai acontecer é a grande questão. Quais são as perguntas que eu tenho? Vai haver um rompimento do Brasil, da oposição com o Trump? Vai haver um rompimento desse diálogo com o Trump, do interesse do Trump no Brasil? Acho difícil, até porque o Elon Musk tem todo o interesse negocial até aqui com redes sociais, etc. Segunda coisa, vai haver uma reorganização da oposição? A oposição vai aprender alguma coisa com isso? Vai entender que precisa se unir, de parar de ficar batendo cabeça, e o povo vai entender que precisa também ouvir esses chamados da oposição? E a terceira pergunta que eu tenho é, será que o Trump vai permitir que nós nos tornemos uma Venezuela? Porque a venezualização do Brasil torna a resolução do problema adiante mais caro. Os Estados Unidos agora sabem muito bem o preço que está sendo ir atrás da Venezuela. Sim. É claro que o Brasil é muito grande, é difícil. Por exemplo, quando a gente olha para uma Venezuela, um tiranete, um bandido como Maduro, só é possível de chegar onde chegou porque a Venezuela é muito pequena. Um Brasil desse tamanho é mais difícil. Mas que seja. Que não importa. Será que vão permitir que a gente chegue no fundo do poço para olhar e falar assim, putz, ali tem um problema? Ou nós vamos chegar a um meio termo? Essas são as perguntas. Haverá uma reconstrução ou uma reflexão sobre esse recuo do Trump? Ou nós vamos seguir tomando porrada, quietos, com a oposição desorganizada, com o povo em casa e assim e esperando nos tornarmos uma Venezuela? Agora, imagina se faz o Trump fala, putz, enganei, vou voltar atrás de novo. Mas não dá. Não, ele é realmente 130 milhões, não sei o quê. Ele é um tirano, um tiranete também, o nosso juiz, e outros tantos. Então, vamos aplicar de novo nele?
aí ele não consegue mais nada. Não consegue. Porque aí realmente, aqui se fosse uma gangorra, como se fosse porta giratória de hotel. Entra, sai. Já perdeu Já perdeu a moral. Essa é a questão, tá? A lei Magnitsky global vai perder a credibilidade em função desse recuo norte-americano. O Trump deve estar, como ele está muito preocupado com a política interna, tem um outro dado. Durante muito tempo, eu falei que o grande sonho do Sua Excelência Presidente da República do Brasil era ganhar o Prêmio Nobel da Paz, mesmo que isso custasse a Amazônia para ele. Não, porque quem vota o Prêmio Nobel da Paz é a Noruega, a maior doadora para o fundo do Amazonas, para o fundo da Amazônia. Além disso, tem empresas fazendo explorações lá. Se esse raciocínio procede, ou ele tem alguns elementos concretos, há um outro que a gente pode colocar também. O Brasil foi na China e assinou 17 tratados. E acordos comerciais e acordos tecnológicos. Inclusive para exploração de terras raras. Inclusive para exploração da nossa janela aeroespacial na base de Alcântara. Ou seja, tudo aquilo foi negociado. Se o Brasil recuar nisto e entregou para os Estados Unidos a possibilidade que os satélites continuem sendo satélites do Elon Musk, que a nossa base de Alcântara pode voltar a ficar sob o crivo dos Estados Unidos, que os acordos de terras raras possam ser retrocedidos e possam ser negociados com os Estados Unidos, além de outros acordos, os norte-americanos, sinceramente, eles vão dizer: dá uma olhada para esse povo e para essa liderança de direita, não vale a pena nós estarmos nos desgastando. A questão da Venezuela é que a Venezuela não é nem, eu concordo com Marcília, mas não é nem um fato de ser menor. É que ela se apequenou nos mecanismos de tomada de decisão pela centralização que ela adquiriu. Esse é o risco que o Brasil está correndo. O Brasil está centralizando também, está se tornando tão pequeno quanto a Venezuela, independentemente da nossa grandeza territorial. E aí, olha, é uma piada que se contava na década de 50, eu encerro só explicando para ver como é pesado. Dizia-se que os generais brasileiros, os políticos brasileiros se reuniram para resolver um problema do nosso desenvolvimento. E os nossos políticos adotaram o seguinte procedimento: declararemos guerra aos Estados Unidos. E fica por quê? Por uma razão muito simples. Eles vão ganhar e vão reorganizar a nossa economia, o nosso Estado e a nossa sociedade. Ficaremos tão ricos quanto que pode estar acontecendo no Japão. Era a década de 50 para 60. Aí um general levantou a mão e falou assim: tudo bem, vamos contar com a pior hipótese. O que a gente faz se a gente ganhar essa guerra? O que nós vamos fazer com o território americano? Isso é uma piada ingrata que pode estar sendo aplicada aqui no seu reverso. Os norte-americanos podem estar dizendo: por qual razão eu vou me investir para reconstruir isso daí, se eles mesmos não querem? Esse é o ponto. Essa é a questão. No dia 4 de dezembro, a revista Oeste adiantou que os Estados Unidos estavam avaliando a retirada da lei Magnitsky. Não vimos. O cancelamento com impostos contra as Big Techs, também não vimos. A colaboração brasileira no combate ao crime organizado, que também não vimos, e o termo de qualquer cooperação do Brasil com a China no setor de satélites. E agregamos mais, inclusive. Tinha também a concessão por 30 anos a base Alcântara para lançamentos de satélites. Neste último caso, a empresa Starlink, do empresário Elon Musk, poderia se beneficiar. O canal de negociação entre o governo norte-americano e o governo brasileiro, adivinha quem eram? Os hermanos da proteína, Joesley e Wesley Batista, controladores da JBS e pessoas que colocaram muito dinheiro na campanha de Donald Trump. Eles viajaram diversas vezes para os Estados Unidos nos últimos meses, onde se encontraram com o presidente Trump. A partir daí, intermediaram a conversa entre Trump e o Lula na Malásia. Segundo algumas informações, teve muito dinheiro no meio porque o lobby nos Estados Unidos está permitido. Agora, sinceramente, eu estou surpreso. Estou como o Boulos quando eu perguntei para ele por que não foram presos todos que foram fazer a baderna em 2017. Ele respondeu: estou perplexo. Eu confesso, eu estou perplexo. A Isabela Vilas Boas, agradecemos o superchat também. Boa tarde a todos, segredo equipe brilhante. Obrigado. Terrível a decisão de Trump, porém, aos que aplaudem as injustiças no Brasil, a covardia do Congresso e o avanço da ditadura, não se esquecem que você mora no Brasil. Perfeitamente colocado. Caivan. Segre, eu compartilho do teu sentimento. Eu tô que nem terra arrasada e talvez nem por mim. Na verdade, eu tô avaliando a situação agora de Eduardo Bolsonaro e sua família. Eu tô avaliando a situação do presidente Jair Bolsonaro, que continua sofrendo tortura e que pode pagar com a própria vida a sua defesa do povo brasileiro. Enquanto o povo brasileiro continua adormecido e nem aí com o que está acontecendo. Sabe por quê? Eu disse isso ontem de novo. Se você não abrir mão de uma pequena parte do seu interesse particular em prol do interesse coletivo, para construirmos uma nação de verdade, você vai ser tragado, como o professor falou, como o Segre falou, como a Marcília falou, como o Chimoque falou, você vai ser tragado para dentro de um turbilhão que vai te amassar de forma tão forte e poderosa que você nunca mais vai se levantar. Nós tivemos uma janela de oportunidade, o Eduardo Bolsonaro, para mim, e continuará sendo um exemplo, que abriu mão de tudo, abriu mão do seu cargo, da sua função pública, dos seus salários, para defender, para ir lá fora, mostrar o que estava acontecendo aqui dentro. E agora você o abandonou. Você abandonou o Bolsonaro, você abandonou o seu próprio país. Não se tratava só de Bolsonaro, do bolsonarismo, de direita ou esquerda, se tratava do nosso país. Como disse aí o ouvinte, a audiência,
lembre-se, você mora no Brasil. Mas, diga, Simão. Eu pedi para a Larissa há pouco mandar uma charge. Pode eu colocar. postei na Oeste. Eu queria comentar ela, porque ela Coloca aí. absolutamente tem tudo a ver com o Brasil como um todo, mas assim, 100% do Brasil eu vejo nessa charge que eu fiz poucas semanas atrás, que não foi pro Oeste, mas foi uma das charges que mais viralizaram perfeito. em todos os tempos no meu perfil e em outros perfis de quem eu recebo, né? Então, se você der uma boa olhada, o cara que tá com o chapéu para trás, ele é, diríamos assim, o pessoal de direita, tá com a camiseta conservadora, é o pessoal da camiseta do Brasil, da seleção brasileira. Do outro lado, a gente tem um cara com aquela barba sempre mal feita, o óculos metido a intelectual, ele tá usando um boné do PT e tá saindo. Eu tô explicando porque, para quem não está vendo, tá só ouvindo. Não é chocolate, né, Shimoka? Exatamente. O cara é um tubo de esgoto. Merda. Vamos falar com a palavra merda. Excremento de bosta, tá despejando e ele tá ali dentro os dois na merda. Só que um não percebe que ele tá na merda. Ou ele não percebe, ou para ele tá tudo bem, ou então ele tá ganhando. Tem três opções. Perfeitamente de acordo. Ou, e é o que você tá recebendo no teu feed, no chat. O cara que tá escrevendo chora mais, chora que é pouco, Magnitsky que se for. Esse cara, tem três opções, ou duas ou três opções para ele. Ou ele é um idiota, ele é um completo idiota, um burro, um analfabeto, um ignorante social, porque ele não percebe o que está acontecendo, ou ele está ganhando. Ou ele está ganhando alguma coisa. Perfeito. E não dá para ser uma coisa ou outra, porque se ele sabe o que está acontecendo, ele está ganhando, então ele sabe o que está acontecendo. Se ele não percebe que a merda já bateu na casa dele, que o mês não fecha, e que a nossa democracia, sem querer cuspir a palavra democracia como se fosse uma coisa meio já muito gasta e usada, né? O tempo inteiro a gente cospe essa palavra, mas é a real. Nossa democracia, a nossa sociedade, a construção, o futuro, crianças pequenas, não vai rolar mais. A gente tá aqui, ó, aqui em cima. E a janela de oportunidade, vocês estavam falando do Bolsonaro, praticamente fechou. Você fala assim, povo na rua. Quantas vezes a gente saiu na rua nesses últimos anos? Botou 1 milhão, 500 mil, 300 mil pessoas e vai diminuindo. Claro. Porque as pessoas percebem que não adianta mais sair. Exato. Porque alguns 3, 4 anos atrás, quando teve a eleição, quanta gente foi para a porta do quartel? Eu fui para a porta do quartel. Não muitas vezes, mas eu fui. Não pedi golpe, eu pedi o código-fonte, queria saber o que aconteceu. Aliás, se o código-fonte fosse mesmo aquela coisa, né? Mostrava para mim, calava minha boca, tá aqui, ó, você perdeu, fica quieto. Mostra, o que custa? De qualquer forma, a gente teve passeata atrás de passeata, manifestação, Paulista, Brasília, Rio de Janeiro, Nicolas, Bolsonaro, Holly, todo mundo em cima. E não acontece absolutamente nada. Então talvez nem mais o povo nas ruas resolva. Aí é que eu perguntei, eu não sei, mas se os militares fariam alguma coisa. Mas não temos opção. A grande diferença para mim é que grande parte dos parlamentares está preocupado em fazer um videozinho, subir nas redes sociais e ganhar like. Não é isso que vai resolver a coisa. É o interesse particular, foi isso que eu quis dizer. É o interesse particular. Você só olha para você mesmo. Essa charge, me perdoe, essa charge é perfeita no seguinte sentido. A neurociência, eu venho dizendo isso para tentar desenhar para as pessoas, mas o desenho está aí na sua tela. A neurociência diz o seguinte: quando a sua conduta te prejudica e prejudica aos outros, é estupidez. Quando a sua conduta prejudica aos outros e você sai bem, isso é canalice. Então isso separa os brasileiros. Esses dois aí, talvez seja o estúpido, né, que continua acreditando que há uma esperança, enquanto o outro é o estúpido que está dizendo assim: você tá aí também, mas eu tô ganhando, o seu líder já foi. Mas tá na merda. Mas é isso. Mas o brasileiro é assim, a nossa história é polarizada. Nossa história de política é polarizada. Foram 48 anistias. Só que agora a gente tem um povo fraco. Um povo vagabundo. Desculpa, mas é isso. Em 79, os caras lutaram por 8 anos para ter uma anistia. Você não é capaz de ir à rua, como o Shimoka acabou de dizer. Você quer anistia? De onde, querido? Mas sabe o que tem também? Desculpa, eu vou mandar mais duas. Por favor, se sinta à vontade. Uma coleção que eu mandei e vocês vão ver que... Quando a gente vê, e nós falamos sobre que o objetivo final do Alexandre de Moraes, do STF, do PT, é uma questão de inveja pra caramba e de acabar com a vida de Bolsonaro, seja a vida social, uma vida política, até a vida mesmo dele. O que nós vamos ver agora é uma situação crítica, mas tem a ver com tudo isso. A equipe jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, para que um médico com equipamento de ultrassom portátil possa avaliar a presença de hernia inguinal bilateral em Bolsonaro. O ex-presidente está detido desde 22 de novembro na Superintendência da Polícia Federal, mas desde 4 de agosto estava em prisão domiciliar. A solicitação apresentada na petição à corte ocorre depois de Moraes considerar que os laudos médicos entregues pela defesa eram antigos e ordenar a perícia oficial da Polícia Federal em até 15 dias para decidir sobre a possível cirurgia urgente.
No documento, os advogados também pediram permissão para Bolsonaro realizar o procedimento cirúrgico no hospital de F-Star e permanecer internado pelo período